Tá, então, a situação aí da eleição na Assembleia Legislativa, 2 nomes postos, 2 nomes colocados, reuniões no Palácio de Karnak. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de governo interino, o secretário Merlong Solano, que, como você viu na reportagem de Erivaldo Barbosa, vai para Brasília, será deputado federal, assumindo o mandato a partir de fevereiro. Deputado Merlong Solano, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Primeiro, por que a decisão de ir a Brasília? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Erivaldo. Boa tarde, deputado. Bom, eu fiquei como primeiro suplente. O governador, chamando um parlamentar federal, já achou convocado pela Câmara para assumir. Então, acho importante. Eu considero que será importante para a minha própria experiência o exercício, nem que seja temporário, do mandato de deputado federal. É um momento, digamos assim, bastante rico de discussões em Brasília. O governo federal mantém uma linha muito forte de politização. Eu, inclusive, esperava que, depois de passada a eleição, o governo de transição, o período de transição, que na posse o atual governo já tivesse assentado mais os ânimos políticos, né, eleitorais, mas continuam fazendo declarações do tipo que nós acabamos de ver aí do ministro da Casa Civil, né? Uhum. E o Brasil deixa de ser socialista e comunista. Gente, quando é que o Brasil foi socialista e comunista? Na verdade, fica a preocupação. Você estava até comentando, Erivaldo, o que eles estão considerando como socialismo e comunismo são os marcos da Constituição de 88. Uma Constituição que propôs para o Brasil um regime democrático e que nem chegou a ser implementado na sua plenitude. E, no entanto, para o atual governo isso é demais, né? Isso é preocupante, isso exigirá então, o senhor vai também com a missão de evitar... Participar desse debate e trazer esse debate do Piauí e apoiar a bancada da democracia no Congresso Nacional. Significa atrapalhar o governo nos seus planos? Não, em absoluto. Eu espero que a área econômica traga um debate mais consequente do que o que está sendo feito na área política do governo. Uhum. Se a área econômica trouxer propostas que venham de encontro à recuperação da economia, a geração de empregos, as reformas que precisam ser feitas, distribuindo o ônus por todos os segmentos da sociedade, isso tudo terá meu integral apoio. Muito bem. Terá meu integral apoio. O que o senhor projeta em relação, por exemplo, à interlocução do governo do Piauí no governo do presidente Jair Bolsonaro? Pois é, nós temos muitos temas pendentes em Brasília, né? Questões, por exemplo, como a retenção indevida de fundos, de recursos do Fundo de Participação do Estado pelo governo Temer. A nossa crise aqui não se deve só à crise da economia, que é o principal fator, mas também à retenção de recursos pelo governo federal. Tanto os estados estão sofrendo com isso, quanto os municípios. Isso foi discutido com o governo Temer, nós discutiremos com o governo Bolsonaro. E o que nós esperamos, Erivaldo, é que o governo tenha uma postura republicana. Ou seja, que aquilo que é de obrigação do governo federal para com os estados seja implementado independente de quem seja o governador, de que a que partido pertença o governador do estado. Eles falaram em despetização do governo quando houve as exonerações de 300 cargos federais lá no gabinete da Casa Civil. Como é que o senhor interpreta esse tipo de declaração? Pois é, a despetização aconteceu na hora do golpe. Quando Michel Temer assumiu, já foi numa linha de ruptura com o PT. Será que algum petista defendeu o afastamento da presidente Dilma? Claro que não. Então, o que havia de influência do PT no governo acabou quando Michel Temer assumiu. As linhas de governo adotadas pelo Michel Temer foram diametralmente opostas às que nós implementamos no nosso governo. Você vê, parou Minha Casa Minha Vida, acabaram Farmácia Popular, enfim, aquelas questões que eram mais caras para o nosso partido foram paralisadas pelo governo Temer. Então, a ruptura prática já aconteceu. No âmbito local, secretário, o governo está às voltas aí na elaboração, o senhor tem participado de todas as reuniões, os encontros lá no Palácio de Karnak, de formatar, de terminar, de concluir uma proposta de reforma administrativa. O que é que o senhor poderia adiantar de como vai ser esse mandato do ponto de vista administrativo, da sua estrutura administrativa? O que fica, o que desaparece? Pois é, considerando a experiência desse mandato que se encerrou agora, um mandato bastante difícil em função da crise econômica, e as perspectivas de uma recuperação lenta da economia,
aliada ao fato de que nós não esperamos muito apoio do governo federal, o governador quer ajustar o Estado para esta transição, para este momento, de modo que ele recupere a capacidade do Estado de fazer investimento através de uma melhoria do controle das despesas. Então, nós teremos, de fato, algumas mudanças significativas. Tanto uma redução do número de unidades gestoras, né? Aquelas que são autorizadas a fazer despesas. Teremos redução, fusão de secretarias, extinção de coordenadorias. Teremos diminuição de unidades gestoras, por exemplo. Alguns hospitais perderão essa atribuição de autonomia para realizar a despesa. Teremos uma quantidade muito menor de deputados sendo chamados para serem secretários. Talvez essa seja a mudança mais significativa. Já tem um limite? E teremos também muito mais controle do custeio e dos terceirizados. Se já tem um limite, o governador vai anunciar. O que eu posso dizer é que será um número muito menor. Isso representa uma economia muito grande? Isso representa... Sim, representa também uma economia, mas sobretudo uma mudança política. Sim, um gesto. Acaba com aquele conceito, enfraquece aquele conceito de que cada parlamentar tem que gerir uma secretaria. O governo é um governo amplo, são 25 deputados estaduais, 8 deputados federais. Não há como manter essa tradição antiga de que cada parlamentar tem que gerir uma secretaria. O parlamentar será contemplado dentro de um governo que tem objetivos a atingir. Melhorar a qualidade dos serviços, levar mais investimentos para todo o estado do Piauí. Então, quanto mais interação entre o parlamentar e esta linha de governo, tanto mais resultado ele obterá para a sua base. Essa cobrança de resultados com metas, uma gestão bem mais firme, pode levar a prejuízos políticos, o senhor acredita? Acredito que não. O governador é muito habilidoso e a base compreenderá isto. Quer dizer, nós estamos chegando num ponto, no momento da verdade, que eu acho que tem que incluir o poder executivo e os outros poderes. O Piauí não pode continuar fazendo o ajuste das suas contas apenas pelo atraso de pagamento a fornecedores e pelo atraso com terceirizados e pelo arroxo do custeio. A máquina dos poderes tem que se assentar para essa realidade em que a economia do Piauí é uma economia pequena, mas que tem que atender uma grande população. 0,6% do PIB brasileiro tem que atender 1,7% da população brasileira. Eu não me canso de dizer isso. Esse desencontro é grande e ele não pode ser assumido só pelo poder. Nós geramos 0,6% da riqueza e 1,7% da população está aqui. Está aqui, a demanda para fechar, precisa é sacrifício, precisa apertar cinto. Então o governador quer mais uma vez demonstrar o que ele já demonstrou no mandato passado. Capacidade de navegar no momento de dificuldade, de manter o Estado funcionando. Mas agora não é mais só para manter a folha em dia, não. A folha vai continuar em dia, mas além disso, retomar o ritmo de investimentos com um grau maior. Influência do Karnak na eleição da Assembleia? Bom, a base são 25 deputados. Eu, particularmente, considero que o governador deva trabalhar pelo consenso. Ele está trabalhando pelo consenso. Se não for possível esse consenso, que o governador deixe a base decidir com liberdade. Para que ele não traga para si a insatisfação da parte derrotada. O senhor acredita que o governador terá um prazo para insistir nesse consenso? Eu acredito. Esse resto desse mês de janeiro, né? É uma eleição que só envolve 30 deputados. Você acabou de dizer que agora estão falando que tem 38, né? A história do mandato, do voto dobrado, né? Mas é uma eleição muito particular. São 30 eleitores, não é? Tem essa particularidade de ser voto secreto, pode ter surpresa, como teve na passada, de 2015, né? De 2015. Mas que é uma coisa que dá para resolver até na última hora, né? Acho que o prazo vai até a noite do dia 1º, viu? Porque a eleição é no dia 2, né? Dia 2, de manhã. Acho que o prazo vai até a noite do dia 1º de fevereiro. Mas aí, eu digo que se o governador fica participando do processo até a véspera, vai deixar caracteriza um envolvimento, né? Um envolvimento. Mas ele quer construir o consenso. Ele quer construir o consenso. Eu não sei até quando ele vai insistir nessa tese, né? Tá certo. No processo também ainda, retomando da reforma administrativa, uma instituição andou na mira da extinção, a Fundação de Saúde, a Fundação Hospitalar, melhor dizendo. Essa tese permanece?
Não tratei com o governador sobre isso. Mas como eu gosto de dar minhas opiniões, até a hora que eu sou meio atrevido, né? Eu acho que não deve ser extinta, Evaldo. Ela foi criada sob um argumento que eu considero correto, de que uma fundação tem maior agilidade para se fazer certos procedimentos do que um órgão da administração direta. Havendo um ajuste entre a gestão da secretaria e a gestão da fundação, o Estado só tem a ganhar. A experiência da Fundação Hospitalar, da fundação que gere os hospitais universitários, por exemplo, é clara de que se tem a ganhar. A coisa seria bem mais difícil se a reitoria que fosse a condutora do dia a dia de um hospital. É uma coisa que foge, não é? A reitoria está cuidando da gestão do dia a dia de um hospital. Já pensou como seria uma coisa complicada? Então, no meu modo de ver, o governador não deveria extinguir, mas ele ainda não tem uma decisão claramente definida sobre esse assunto. A decisão de manter os secretários como interinos, ela observa que tipo de dinâmica? Por que o governador tomou essa medida? Por que não escolher logo os secretários? O que ele espera? É porque a área técnica trabalha na conclusão da mensagem a ser enviada para a Assembleia, propondo as fusões e as extinções. Então, já começar nomeando agora, antes dele ter dado a palavra final sobre a reforma, poderia gerar atritos. Então, você vê, eu nomeio um secretário hoje de uma secretaria, se ela vai ser extinta. Ou então ele já teria que antecipar a reforma. Olha, eu vou nomear alguém aqui para responder pela secretaria A e pela secretaria B. Já ficaria claro que aquelas duas iam ser fundidas, né? E uma delas seria extinta. Ou as duas seriam criadas uma com outro nome, né? Mas absorvendo as atribuições das duas. Algumas pastas, por exemplo, permanecerão. Administração, educação, saúde. Mas aí entra a outra necessidade de um homem essencialmente político e democrático como Wellington, de ouvir a base até a última hora. Ele está ouvindo todo mundo, fazendo suas anotações e montando o tabuleiro, botando as peças no xadrez da política e da administração do Piauí. E na hora que terminar essas consultas todas, será mais ou menos na hora que a equipe terá concluído o desenho da reforma administrativa, ele fará os ajustes finais. Fulano vai para cá. Escala o time. Agora, da entrevista da posse, o próprio governador, lembra, eu estava lá, dizendo o seguinte, que vai na próxima gestão descentralizar as ações administrativas, considerando o interior do Estado, as regiões, e que a CEPLAN, que o senhor foi secretário de lá, da Secretaria do Planejamento, assumirá assim, um certo protagonismo nesse planejamento e coordenação dessas estruturas. Isso vai fazer parte da reforma também, secretário? Também. Há uma intenção de fortalecer os territórios de desenvolvimento, de empoderar mais a CEPLAN para que, além dessa tarefa, que já é uma tarefa nobre, de fazer o orçamento, que a gente quer cada vez mais próximo do financeiro, a CEPLAN também assumindo essas atribuições de coordenar algumas ações estratégicas, não que ela vai executar, mas acompanhar os órgãos executores nos territórios de desenvolvimento do Estado do Piauí. E, além disto, acompanhar a execução dos convênios federais. Quer dizer, há muitos recursos conveniados que muitas vezes os órgãos têm dificuldade de levar até o fim, prestar conta. Então, ter no âmbito da CEPLAN, que já tem um instrumento que vem desde o governo anterior, que é o CIMO, um grupo de trabalho para acompanhar a execução dos convênios federais, de sorte que a gente possa levar a efeito com mais rapidez esses recursos que a gente consegue trazer da União para o Piauí. Centralização dos contratos de pessoal, e exonerações, tudo com a Secretaria da Administração. Por que o governo abriu mão disso, que era uma medida que foi tomada no primeiro governo? E agora vai retomar, né? Vai retomar, fortalecer isso aí, porque a necessidade de controlar a parte pessoal é uma parte nevrálgica sempre, Joelson. Eu estive olhando os dados do nosso balanço. Desde 2011, a folha cresce mais do que a receita corrente líquida e cresce mais do que a inflação. Tanto a folha de ativos quanto a folha de inativos. Esse é o grande gargalo das finanças do Estado do Piauí. Então, todo tipo de controle que se conseguir estabelecer sobre o gasto com o pessoal ajuda a enfrentar o principal problema financeiro do Piauí, que é a folha. Então,
centralizar, tirar a autonomia de certos órgãos que ainda têm autonomia para contratar pessoal, submeter os hospitais, por exemplo, a um controle severo nesta área, que é uma coisa que não pode ser feita sem o devido cuidado, né? Porque o hospital está lá numa situação de emergência, sempre tendo que trabalhar no imediato, né? Sim. Mas romper um pouco com essa tradição que ainda persiste, que cada hospital é uma espécie de ilha em que a gente tem dificuldade de saber o que é que está acontecendo lá. Tá certo. Eu queria agradecer, secretário Merlong Solano, que será deputado federal, secretário interino de governo, assumirá como deputado federal Merlong Solano. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde.